convertendo resultados através das relações de confiança. E essa apresentação vai ser feita para vocês pelo João Luiz D'Amato, que é o presidente da Kimberly-Clark do Brasil e o vice-presidente para a América Latina. O João é graduado pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, com MBA pela Universidade Indiana University e curso de extensão executiva pelo INSEAD, na França. O João começou sua carreira na Unilever, passando pela Editora Abril, e desde 2002 está na Kimberly, onde já entrou no papel, na função de presidente. O conteúdo da apresentação vai mostrar para vocês como que a Kimberly-Clark, num determinado momento, no Brasil, vivia uma situação difícil, e esse resultado foi revertido sempre com as pessoas no meio das decisões. Okay? João, por favor. Obrigado, senhor. Boa tarde. Me sinto muito honrado de poder falar da Kimberly-Clark, um pouquinho da minha história aqui para vocês. Na realidade, eu sou um contador de história, eu não sou o autor das histórias. Então, tudo que eu vou retratar aqui é uma ação coletiva cujo mérito total é do grupo da Kimberly-Clark. E eu organizei essa fala como se fosse um livro, e todo livro começa numa introdução. Então, a Kimberly-Clark entrou e saiu do Brasil nos anos 80. Por que saiu tão rápido? Porque se deu muito mal. Entrou, não soube conviver com hiperinflação, muita dificuldade, e com a mesma velocidade deixou o país. Aí, nós tivemos na América Latina um líder visionário, e ele tinha feito 35 aquisições em vários países. E para ele não existiria a estratégia latino-americana sem uma presença muito forte no Brasil. Então, em 1996, ele comprou a primeira parceria, ele construiu a primeira parceria, a Kimberly-Clark Kenco, com um empresário chinês que havia se estabelecido aqui com muito conhecimento de consumidor e havia ganho liderança de mercado contra Johnson & Johnson e Procter & Gamble, partindo absolutamente do zero. Cara de um mérito incrível, a Kimberly-Clark se associou a ele. Alguns anos mais tarde, a Kimberly também fez uma parceria com a Klabin. A Klabin tinha marcas de muito sucesso na área, principalmente de papéis higiênicos, e a partir daí, em 1999, a Kimberly comprou mais uma parcela da Kimberly-Clark Kenco e se estabeleceu como 70-30, e depois vieram mais 4 aquisições pequenas, aquisições de lenços umedecidos, aquisição de um produto para cuidar de adultos, a Gerin Comfort, a aquisição de uma empresa que trabalhava business to business, que é a Lalecla, e compramos também uma fábrica de papéis higiênicos no Nordeste. A Kimberly-Clark, basicamente, ela tem como linha de produto papéis higiênicos, toalhas, guardanapos, fraldas, absorventes higiênicos, produtos de proteção para adulto. Tem também uma linha profissional que vocês devem tomar muito contato em bares e restaurantes com a nossa marca, e tem também produtos para a saúde. Nós produzimos paramentos para cirurgia. Então, o início da empresa no Brasil foi esse. E aí vem o capítulo 1 da minha história, agonia. Porque eu havia entrado na Kimberly-Clark atraído pelo meu ex-chefe, que era da Unilever. Então ele me falou, pô, vem aqui tem marcas muito interessantes, você vai se dar bem. Porém, ao entrar na empresa, eu descobri que a Kimberly em 2001 tinha passado um ano muito difícil. Ela estava perseguindo volumes a qualquer custo no mercado. Quando a empresa de consumo começa a perseguir volumes,
ela perde margem com uma velocidade incrível. Estava perdendo o market share, tinha um time totalmente desmoralizado, uma organização complexa, porque não se mexeu na massa adquirida. Então, as empresas adquiridas não passaram por um processo de racionalização e nós tínhamos vários feudos, cada um com seu imperador e muito pouca comunicação entre os feudos. As margens eram muito baixas, nós perdíamos dinheiro em todas as linhas de produto, em todas, à exceção de uma, da nossa linha profissional. E nós estávamos falidos, nós não tínhamos caixa para pagar salário. Então, esse foi o começo da nossa empresa. Nas minhas entrevistas iniciais, quando eu estava entrando para conhecer os primeiros executivos da empresa, eu ouvi essa daí: você sabe lidar com um time derrotado? Isso foi pergunta feita pelo Cláudio Javier Gonzalez. Esse homem é o dono da Kimberly-Clark no México, uma Kimberly-Clark, onde a Kimberly-Clark Corporation tem 49%. Ele é o dono, um cara muito poderoso. Ele me fez essa pergunta. E o segundo homem dessa lista, Wayne Sanders, era o chairman da Kimberly-Clark na época, o número 1 da organização. E aí ele me perguntou: pô, mas será que o Brasil é um país para se investir? Bom, cada um entenda o que quiser dessas duas frases, mas o meu entendimento era que a KC Brasil era um time derrotado em um país derrotado. E eu lutei contra essa verdade definida, porque essa era a maneira da empresa pensar sobre a sua subsidiária aqui e sobre o país. Porque quem estava na subsidiária também dava desculpa que o país era muito difícil de trabalhar, por isso que os resultados eram tão horríveis quanto eram. Bom, em sumário, 2002, a Kimberly-Clark perdia dinheiro no Brasil, não tinha caixa para honrar suas obrigações, e a obrigação mais importante é a trabalhista, equipe totalmente desmotivada, a empresa tinha uma imagem muito ruim no mercado, ao ponto de não conseguir preencher vagas internas. Então, uma das queixas que se fazia sobre o nosso RH é que o nosso RH não conseguia preencher vagas internas. E algumas das pessoas chaves que eu comecei a convidar para virem comigo para a Kimberly-Clark eram meus ex-colegas de empresas anteriores, tanto da Editora Abril como da Unilever. Aí, pô, tô lá dentro, não tenho o que fazer, eu escuto um dia uma frase do meu ex-chefe da Unilever, que estava trabalhando como membro do board da América Latina, dizendo o seguinte: olha, você tem que ser rápido, porque se você também não resolver logo, em um ano você vai ser parte do problema. Então, eu voltei para dentro da empresa, junto com o grupo com que eu trabalhava. Eu disse: gente, nós só temos uma alternativa, pôs para cima, fazer esse negócio brilhar, porque senão a gente vai afundar junto com o barco furado. E aí a gente nós reunimos 11 diretores e 12 gerentes e escrevemos detalhadamente uma visão do futuro. Era em 2002, nós colocamos a visão 2008. E ela estava baseada em uma série de pilares que eram coisas que a gente gostaria de conquistar. E nós colocamos um número muito louco nessa visão: dobrar essa companhia. Alguém aqui se lembra do dólar em 2002? Todas essas cifras, Kimberly-Clark é dólar do dia, fecha o resultado no último dia do mês com o dólar do meio-dia. E naquela época, em 2002, todas as vezes que o Lula avançava nas pesquisas de opinião pública, o dólar avançava junto com ele. Então, esse sonho de duplicar em dólares uma companhia até 2008 parecia uma loucura total. Bom, eu peguei esse plano, pus debaixo do braço,
e fui para a cidade de São Luís, na Argentina, onde tinha uma reunião do board da Kimberly-Clark, de toda a diretoria mundial, que eles queriam ver lá qual era a ressurreição do Brasil. Pois fiquei 1h30 falando e discutindo com um empenho brutal, e, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando eu terminei, falei, aberto para perguntas, quem quiser perguntar. Eu escutei o som do silêncio mais estridente da minha vida. Muito pior que esse. Nenhuma pergunta. Aí o chairman da companhia falou, gente, vamos tomar um café. Isso foi tudo. Ou seja, o ceticismo era 100%. Ninguém acreditava em nada que estavam vendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para casa, me unir com o grupo, alguns deles estão aqui comigo. Gente, vamos virar esse negócio. E nós começamos reduzindo o custo e simplificando a operação. A Kimberly tinha adquirido empresas, não tinha integrado nada, então nós tínhamos 2 RHs, 2 departamentos de finanças e aí vai. Então, de uma tacada, em aproximadamente 1 mês, nós colocamos uma organização funcional muito simples. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Eliminamos todo tipo de redundância e colocamos esse mantra, uma só operação servindo 2 entidades legais, porque nós éramos várias empresas separadas, tínhamos um crachá diferente. A minha mesa era de uma empresa, a dele era de outra empresa, o meu horário era diferente do outro, o meu sindicato diferente do outro. Mas resolvemos trabalhar juntos, a despeito das nossas diferenças. Colocamos o foco em consumidores e clientes e simplificamos. Falamos, com uma simplificação dessa, e foi uma super simplificação. Porque da noite para o dia muita gente perdeu o emprego. E por que eu conto isso? Porque eu defendi o emprego dos demais. Então, as pessoas que ficaram com esperança de que a empresa fosse para frente. Resolvido uma parte do custo, vem a outra parte. Nós não tínhamos dinheiro para fazer nada. Uma das empresas, por causa de uma série de ações que tomou, sobretudo na área comercial, tinha patrimônio líquido negativo. E se tiver um financeiro aqui na sala, vai saber que para a empresa que tem patrimônio líquido negativo, nenhum banco empresta dinheiro, porque tem que registrar o empréstimo como inadimplente no Banco Central. Então o banco leva uma perda de 100% do empréstimo realizado, coisa que nenhum banco vai oferecer. E as linhas de crédito na nossa empresa boa, que era a Klabin Kimberly, que tinha balanço bom, lucro, todas as linhas de crédito estavam suspensas, porque a empresa mãe a empresa Klabin mãe tinha pego um empréstimo com o Unibanco de $1 bilhão e 200 mil dólares, então para sobrenome Klabin não restava um centavo. E aí eu iniciei uma peregrinação para vários bancos brasileiros, estrangeiros, municipais, estaduais, federais. Fui em todos os lugares onde estava na fachada do prédio escrito banco. E todo mundo me deu um tchau. E nós, nesse período, estávamos desesperados, porque era uma situação que precisava ser resolvida no curto prazo. Aí alguém teve uma ideia, vamos virar o jogo e vamos exportar. E nós começamos a exportar. Por quê? Porque ao exportar você pega o dinheiro à vista. Então, nós reduzimos do nosso capital de giro, numa tacada, logo nos primeiros meses, nós reduzimos 30 milhões de dólares. E com isso, nós rodamos a vida. Ganhamos a alforria de novo. Estávamos rolando. Essa foi a primeira vitória coletiva nossa. Um grupo de gente bem jovem que teve essa ideia, que pôs a ideia em prática e que nos salvou em termos de tempo. Nos deu tempo para respirar e andar. Em segundo lugar, em 2003, nós
colocamos o SAP em operação na empresa muito antiquada, com vários sistemas que não se comunicavam, não se, se tocavam, se tangenciavam. Nós colocamos o SAP na íntegra, no prazo e dentro do budget. E aqui também reduzimos posições transacionais, quase 100 posições rodaram aqui. Em 2006, 2007, nós fechamos 2 fábricas. Fechamos uma fábrica de papel antiga, que a gente tinha na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, e fechamos uma fábrica na cidade do Caetano Veloso, lá em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Fechamos essas 2 empresas. No fechamento da fábrica de Cruzeiro, a Rede Globo foi entrevistar um dos nossos funcionários na saída. É óbvio que eles estavam querendo saber qual era a reação do nosso funcionário ao fechamento da fábrica. E nós temos esse vídeo até hoje. O funcionário falou: esses caras são muito legais, eles agiram com muita ética comigo, e se um dia eu tiver a oportunidade de voltar a trabalhar para eles, eu volto. Esse cara voltou a trabalhar para a gente. Na fábrica de Santo Amaro da Purificação, nós quisemos doar o prédio da fábrica para o prefeito para fazer uma escola chamada Escola Kimberly Clark. E o prefeito não topou, me disse: eu não quero prédio, eu não quero escola, eu quero empregos. E aí consegui vender o prédio inteirinho para uma empresa de papelão corrugado chamada Penha, e nós transferimos quase a totalidade dos nossos funcionários para essa outra empresa. E isso nos deu uma vantagem de custo, 10 milhões de dólares. E nós, aprendendo com isso, fizemos que redução de custo fosse tudo na nossa vida. Então, os primeiros anos foi cortando, reduzindo, eliminando. Então, reduzimos ineficiência na organização, melhoramos a carga frete, ou seja, colocamos caminhões mais cheios, saímos de produto de baixo valor adicionado, nós saímos de papel higiênico barato, de fralda barata, uma série de produtos que não nos davam retorno, reduzimos itens de vendas, reduzimos itens de capital de giro e implementamos a cultura Lean em todos os nossos sites. Uma cultura cuja pregação mais simples é a adoração à eficiência e o mínimo de gente. E nós viramos, com isso, nós viramos jogo em todos os nossos negócios. Eu vou passar rapidinho. Em primeiro lugar, viramos cuidados infantis. Os 2 números se referem ao número de vendas em azul e em amarelinho a margem. Nós não tínhamos margem nenhuma em fraldas. Vocês veem os crescimentos aí. Crescimento de 22% e crescimento na margem de 123% ao ano. Depois nós viramos a KC Profissional, que vende produtos para bares, restaurantes, etc. Também um crescimento recorde dentro da Kimberly Clark. Virada em cuidados para adultos. Nós perdíamos dinheiro a nível de gross margin, a nível de lucratividade bruta. Passamos a ganhar. E aí vai. Bom, vencida a primeira etapa, o negócio é conquistar a confiança, sair de dentro da nossa empresa e ir embora para o mercado. Primeira confiança que nós precisávamos conquistar era da própria Kimberly Clark. Nós não éramos uma empresa bem controlada sob o ângulo de controles financeiros. Quem conhece a auditoria SOX, empresa americana, sabe que o nível de cuidado com isso é imenso, senão os primeiros oficiais das empresas aqui no Brasil sofrem consequências muito graves. E a partir de 2004, nós ganhamos o status máximo de empresa bem controlada. Eu vinha da Editora Abril, eu não tinha medo da imprensa, porque eu admiro o jornalista, eu vivi junto com eles, e eu me abri a falar com jornalistas e a contar a história da Kimberly Clark, assim como estou contando para vocês. E no jornalismo, quando você dá uma boa história, eles se retribuem e publicam essa boa história. E a gente ganhou as páginas de revistas, de jornais especializados. E aí, devagarinho, nós fomos treinando
o resto do grupo de gerentes e cada vez mais fomos nos tornando importante meio de notícia para essas comunidades de negócio. Por que que fizemos isso? Porque nós precisávamos de atrair talento. E nós não conseguimos atrair. E aí nós fomos alvo de uma reportagem muito legal na Exame sobre desenvolvimento de produto. Nós fizemos alguns desenvolvimentos que ganharam a atenção da Kimberly-Clark no mundo inteiro, e aí saímos na Exame. Tudo isso ajudou que o talento começasse a bater nas nossas portas. E a gente continuou. Nós ganhamos 11 prêmios globais de finanças dentro da Kimberly-Clark, um por ano, porque fizemos um milagre sem investir muito dinheiro. O Walmart nos escolheu como a melhor KC do mundo, uma surpresa para o resto da Kimberly-Clark. Além disso, 43 clientes nesse período nos escolheram como fornecedor do ano. Aí já é uma mudança cultural. E, como grande exemplo, a nossa empresa tirou dinheiro do bolso e pôs uma soma altíssima aqui. Nós compramos 50% da Klabin em 2003 e compramos 30% da KCK em 2006 e, nesse período, nos tornamos 100% Kimberly-Clark. E nós mudamos a cultura e o engajamento das pessoas. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos. Nesse período todo, nós tínhamos lutado com sucesso para pôr as vendas para cima, para melhorar nossas margens, mas ainda a nossa lucratividade final deixava a desejar perante outros negócios da Kimberly-Clark. E aqui, as barras vermelhas medem a média do Trust Index das 100 melhores empresas para se trabalhar. O Trust Index é um sinônimo. Se você confia em quem te lidera, você está engajado naquela causa. Então, o Trust Index mais ou menos mede isso daí. Então, nós começamos lá embaixo. Uma empresa muito ruim para se trabalhar, com um Trust Index de 58. E fomos melhorando ao longo do tempo. Mas a seguir nessa velocidade, provavelmente o meu neto estaria liderando a empresa, melhor empresa para se trabalhar, porque a 1 ponto por ano nós levaríamos uns 9 anos para chegar aí numa posição onde a gente ambicionava chegar pela nossa visão. Nós queríamos ser a melhor empresa para se trabalhar. E nós fizemos um projeto chamado Projeto Colmeia, um nome muito sugestivo porque as abelhas se ajudam. E nesse 1 ano de trabalho, nós demos um salto enorme de engajamento. E eu acho que isso foi um divisor de água. Mais tarde eu vou apresentar os nossos resultados, vocês vão ver que a curva deles dispara nessa mesma fase da história. Aí, você vai também construindo confiança para si. Então, o nosso grupo ficou mais confiante nas soluções que criava e nós começamos a inovar para surpresa do mundo inteiro. Nós criamos uma linha de incrível sucesso em produtos de toalete para bebês e para crianças. Incrível sucesso. Do nada, sem fábricas, através de terceiros. Isso mudou um pouco o jogo. Depois nós começamos a usar a área de cuidados femininos, estava parada no tempo desde que o absorvente foi criado em 1926. Aliás, foi criado pela própria Kimberly-Clark. E ninguém lançava nada de novo. Então, conhecendo as condições do Brasil, de banheiros, etc., nós lançamos lenços umedecidos, bruta sucesso. Depois lançamos sabonete íntimo, também muito bom. A Kimberly falou para nós, não, isso aí não tem muito interesse mundial. Hoje a gente visita a América Latina inteira, sabonete líquido é
enorme, é um negócio muito interessante. Nós lançamos, fomos os últimos a entrar em absorventes femininos, em tampões. Só que nós entramos coloridinho, abria, era bem mais legalzinho. Nós inovamos com neve e toque de seda, criamos uma mistura de fibra que dá um papel muito mais macio do que se tem no mercado. Transformamos sustentabilidade num enorme negócio positivo, porque nós comprimimos o papel higiênico, tornamos ele mais fácil de estocar em casa, colocamos muito mais papéis higiênicos nos depósitos, nas gôndolas do nosso cliente, no transporte, economizando muita gasolina, muito particulado na atmosfera, muita emissão de CO2. Isso foi um tremendo de um arraso quando a gente lançou. Logo em seguida, nós compactamos o resto dos nossos papéis higiênicos. E hoje 100% da nossa venda de papel higiênico, com uma exceção ou outra, é compactado. Nós lançamos neve folha tripla, primeiro no mercado brasileiro. E a nossa divisão profissional é uma das mais inovativas do mundo em sistemas de dispensadores para uso. Nós também desenvolvemos uma molécula oca que se combina com o mau odor das fraldas de adulto. O adulto fica acamado por muito tempo, aquele mau odor toma conta dos quartos. Nós descobrimos uma molécula que se combina com o mau odor e o neutraliza, que é esse neutralizador de odor. E criamos roupa íntima. Nada menos dignificante do que chegar no final da vida e ter que usar fralda de novo, não é? Então, roupa íntima para adultos. E muitas dessas inovações viajaram o mundo da Kimberly-Clark. E nós inovamos não só em produto, nós inovamos na empresa inteira. Onde tínhamos departamento de vendas, nós colocamos toda a autoridade para que aquilo fosse um mini país. Então, nós dividimos o Brasil em 3 partes, Norte, Nordeste, Centro e São Paulo Sul, e criamos 3 divisões de negócio com trade marketing, finanças, logística, tudo muito próximo do nosso cliente e do nosso consumidor. Nós inovamos na gestão de equipe nas fábricas, grupos semi-autônomos, operando com um grau incrível de motivação e engajamento. Nós geramos muitas inovações em RH dentro da Kimberly-Clark. Dentro da Kimberly-Clark. Nós tínhamos uma diretora que conhecia muito o ramo, tinha passado por empresas muito boas. Então, nós inovamos para a Kimberly-Clark, começando aqui do Brasil. Não é que nós desenvolvemos a ideia, não, mas por adotar, por copiar e por trazer, nós influenciamos o resto da Kimberly-Clark no mundo com as nossas práticas. E nós criamos uma ferramenta de informação em cima do SAP, que dando um clique duplo, você consegue se informar a respeito de absolutamente tudo que você queira na empresa. E é um modelo feito aqui no Brasil, de muito sucesso. Nós todos nos informamos com uma única base de informação. E aí vem o capítulo fantástico, um capítulo que me dá muito prazer de narrar, que é o capítulo Triunfo da Vontade. Eu tive a oportunidade de rever aquele chairman que me convidou para tomar um café no fim da minha apresentação, alguns anos depois, numa apresentação do Chile. E eu mostrei para ele, como os nossos sonhos se comportavam versus a realidade. Eu mostrei, olha, isso aqui é aquela ideia que eu apresentei para você, isso é aquela loucura que veio atrás da ideia, 523 milhões de dólares em 2008. Isso é onde nós chegamos, 711, nós chegamos 50% acima. Aí, aí de lixo viramos ouro.
finalmente nós conquistamos dentro da nossa empresa um pouco de respeito. Porque dentro da Kimberly-Clark mundial, ninguém tinha respeito pela Kimberly-Clark Brasil. E nós que sucedemos aquela empresa que não tinha boa performance, nós ficamos com toda a pecha para mudar a imagem e demorou para mudar a imagem. Mas nesse ponto aqui, a imagem realmente mudou. Bom, a partir daí, nós quisemos sonhar um novo futuro. E escrevemos uma bússola com palavras. E a bússola é essa. Mais do que números, nós quisemos nos transformar em algo que poderia ser descrito como um modelo de lideranças, resultado e responsabilidade social. Para quem? Para a Kimberly-Clark Corporation, para o mercado brasileiro, para nós, melhor empresa para trabalhar no Brasil e uma fonte de imenso orgulho para todos nós. Por quê? Porque é isso que a gente leva para casa. O salário é muito pequeno, mas essa frase final tem muito impacto. É isso que a gente conta para os nossos filhos e leva para casa. E agora eu vou rever a nossa performance em relação a isso. Primeiro, seu modelo de responsabilidade social. Nós nos superamos em sustentabilidade. Nós começamos a trabalhar a sustentabilidade nesta visão de 2009 e nós fomos mudando tudo dentro da empresa. Hoje, 100% da nossa celulose é certificada. Não vem de floresta nativa brasileira, é floresta plantada, não emprega mão de obra infantil, é celulose certificada, é de primeira classe. Nós reduzimos energia, água e materiais de embalagem por unidade padrão, por centímetro de produto ou por fralda utilizada. E as nossas reduções são parâmetros mundiais. A nossa fábrica de Mogi é número 1 no mundo em reutilização de água. Utilização de energia elétrica também, nós estamos entre os melhores. Não somos os melhores ainda, mas vamos ser um dia. E material de embalagem, cada vez mais fazemos fardos grandes, porque isso reduz a utilização de embalagem e reduz o nível de lixo que se gera no final do uso do produto. Nós engajamos todas as nossas comunidades onde nós temos escritórios, fábricas, em projetos de cidadania, sobretudo cidadania com relação a mulheres. Nós reduzimos combustível por SUs transportado. Por quê? Primeiro compactamos o papel higiênico, depois compactamos fralda. E a gente vem compactando quase que toda a nossa totalidade de produtos. Decidimos colocar uma fábrica no Nordeste, e a fábrica no Nordeste reduz 7 milhões de toneladas de CO2. Nós investimos na proteção das nascentes do Tietê por uma razão que a nossa fábrica está na nascente do Tietê em Mogi das Cruzes. Então nós recuperamos toda a mata ciliar lá com mata atlântica. E nós inovamos em produtos e materiais de menor impacto ambiental. Fibra reciclada, produtos de plástico de fontes renováveis. E nós estamos tomando uma iniciativa pioneira no Brasil, de buscar o rejeito das nossas toalhas industriais. Nós vamos compactá-las e vamos usá-las como combustível, que são excelente combustível, como se fosse queimar madeira. É celulose. Então, por isso, em muito pouco tempo, o Guia Exame nos colocou como uma das 20 empresas modelo em sustentabilidade, tanto em 2011 quanto em 2012. Em 2012, o Guia Época nos deu a posição de campeã em responsabilidade socioambiental. A Câmara Americana do Comércio e a American Chambers nos deu o Prêmio Eco pela inovação do Neve Naturale. E o Walmart nos deu o Prêmio de Fornecedor do Ano.
Modelo de liderança. Nós começamos a lançar produtos da nossa linha mundial. Lançamos na frente de todo mundo a nova linha Intimus Evolution. Uma tremenda inovação e também mais ecológica porque vem em embalagem renovável, substitui plástico por cartão. Lançamos uma fralda para bebês que já andam, muito difícil trocar bebê que mexe muito as perninhas, uma fralda que abre do lado, você veste como cuequinha e desveste como se fosse uma fraldinha, uma tremenda inovação. Lançamos uma linha de recém-nascidos com lenços umedecidos, espuma e fralda juntos. Acabamos de lançar meninos e meninas que, sem dúvida nenhuma, a maior inovação do mercado, uma proteção localizada, anatomicamente, meninos e meninas são um pouquinho diferentes. E a fralda protege onde é relevante, para ele e para ela. Conseguimos aplicar aquela mesma tecnologia de neutralização de odor em papel higiênico. Por quê? Por uma condição muito incrível. O Brasil é um dos poucos países do mundo que joga papel higiênico no cestinho antes de, ao invés de jogar, o que seria muito mais ecologicamente correto, de jogar na descarga. Se jogar na descarga, é resíduo humano, vira a carga de alimentação para peixes e é celulose. Celulose é empregada por muitos fabricantes de bebida como fibra digestiva, então não tem problema nenhum. E o papel higiênico é celulose com cola, é aquilo que cria uma folha de papel. Então seria muito natural jogar na privada. Não, a gente joga no cestinho. Jogando no cestinho produz mau odor no banheiro. O Neve Neutracare elimina esse mau odor. Outra tecnologia que a gente gerou aqui. Desenvolvemos também underwear com proteção contra incontinência, o que dá dignidade para quem usa. Hoje a gente pode falar positivamente no assunto, e esse assunto é um negócio muito traumático. Ele muda a percepção de idade de quem tem problemas. Quem tem problemas se julga num extrato de idade muito acima do que realmente tem. E por uma solução tão simples quanto essa, ele volta a ter atividade, fazer as coisas que gostaria de fazer, porque está bem protegido. E isso que significa a liderança, tomar medidas que vão modificar o futuro a nosso favor. E nós já fizemos e continuamos a fazer esse programa de inovação. E, como reflexo, nós estamos ganhando participação de mercado. Por aí vocês estão vendo a linha rosinha, sai lá de baixo do 21 e pouco e vai subindo e está em 28, que é o Intimus, ganhando espaço no mercado como marca. Absorventes internos é um case de sucesso fenomenal, porque nós fomos os últimos a entrar no mercado. E num espaço de, 4, 5 anos, estamos aí quase que disputando a liderança. E, óbvio, estamos lutando contra concorrentes muito competentes, estamos numa luta brava por fraldas. Em papéis também a nossa liderança é muito clara, muito bem estabelecida. E vamos... Resultado. O resultado é tudo que a gente quer. Aliás, talento é uma esperança de resultado. E a gente não pode se considerar grupo de talento se a gente trabalha numa empresa que não tem resultado. Então, seu modelo de resultado. A primeira coisa que nós fizemos foi transformar o nosso balanço, que era um balanço quase que podre, num balanço AAA. Nós saldamos todas as nossas dívidas. 71 milhões de dólares. Então, são 150 milhões de reais que nós zeramos através de geração de caixa muito bem feita e através de conquista de credibilidade no mercado. Nós nos transformamos em empresa mundial em capital de giro. Cash Conversion Cycle é o ciclo de conversão em caixa, então demorava
demorava 76 dias para a gente pôr R$1 dentro do caixa, hoje demora 32. A gente gira o dinheiro muito mais rápido. Em despesas gerais e administrativas, nós tínhamos um índice muito alto, quase que 7%, nós jogamos para 3%. E nós dobramos a produtividade nas nossas fábricas. Essa é a produtividade das nossas fábricas de produtos pessoais. Aí está a produtividade por funcionário. Então ela dobrou nesse período de 2007 até 2012. Em 5 anos, o dobro. E quase que o mesmo, não exatamente o dobro, mas próximo do dobro, aconteceu nas nossas fábricas de papel. E por último, ser melhor empresa para trabalhar no Brasil. Tudo isso começa em cuidar bem do nosso ativo fixo, que são pessoas maravilhosas que nos dão a sua fidelidade, que vêm trabalhar, passam 10 horas por dia conosco, e nós tínhamos um nível de incidentes, isso aqui são incidentes medidos, pode ser um dedo roxo, uma cotovelada, está tudo medido aí. A empresa é muito ciosa desse índice. E nós tínhamos um índice muito alto, nós fomos baixando e hoje nós somos número 1 na empresa inteirinha, no mundo inteiro. Segundo, nós descobrimos que da nossa força de trabalho existia muita gente, não sem diploma de nível superior, mas sem condições de pagar um curso de nível superior. Então, nós já demos 172 bolsas de estudo, isso é um esquema perene, todos os anos abrimos inscrições de funcionários baseado nos desejos, na sua performance, eles se tornam elegíveis. Nós temos 172, 8 já são formados. Em termos de diversidade, nós estamos com 27% da população total da nossa empresa de mulheres. Nós achamos esse índice extremamente baixo, mas agora conseguimos compreender os porquês de ter. Nós trabalhamos em turnos ininterruptos e a maioria das nossas mulheres não admitem deixar o marido sozinho à noite. Essa é a realidade que a gente, pelo menos, tem. É com isso que nós vamos ter que trabalhar para oferecer condições para que esse grupo, para que a gente tenha um engajamento cada vez maior aqui. O que nós queremos é no mínimo 50%. Mas, do outro lado, a evolução foi muito forte. 37% das nossas líderes já são mulheres. E a evolução é quase que de 20 pontos nesse período de 5 anos. Formação para o futuro da empresa. Nós investimos um pouco em recém-formado. Nós pegamos gente no 3º ano. Contribuímos para que eles concluam o curso. Nós pegamos do Brasil inteiro. E 14 oriundos desses programas já são líderes. Nós também investimos no desenvolvimento de analistas. Nós temos 25 jovens no programa 2013, 36 treinados nas edições anteriores, 10 já promovidos e sempre mudando de área e função. E 6 já são líderes. Então nós estamos tentando formar uma geração nossa. E isso que se passou, quer dizer, de uma empresa muito ruim, agora vocês veem a nossa evolução aí nas barrinhas vermelhas, de uma empresa muito ruim para se trabalhar, hoje em dia nós estamos entre as melhores. Nós estamos entre as 2 melhores do país. Para nós, essa competição do primeiro, segundo, a gente gostaríamos de nos manter aí, gostaríamos. Mas mais do que isso, nós transformamos isso aqui num índice de gestão muito sério. Muito sério.
Isso aqui é debatido com todo mundo dentro da empresa, os porquês, o que aconteceu, por que a gente melhorou, por que a gente caiu. E na vida a gente tem que ter resiliência. Nós demos uma caidinha ali e nós vamos pôr para cima de novo. Estamos entre as 30 melhores para se começar a carreira. E a coisa mais importante que eu levo para casa, uma fonte de imenso orgulho para todos nós. Nunca, a partir do ponto inicial, nós fomos mal controlados. Nos últimos 2 anos, não existiu absolutamente nenhum ponto que nós devêssemos fazer correção. Isso é raríssimo na Kimberly-Clark. Eu não posso dizer no resto do mundo. Mas no issues é raríssimo. Não tinha absolutamente nada. Nem o carpete estava revirado, não sobrou pó em cima das mesas, que eles olham absolutamente tudo. Nós, por anos, alimentamos um sonho de fincar raízes no Nordeste. E em 11 meses nós conseguimos colocar a fábrica mais moderna da Kimberly-Clark em operação lá. Foi inaugurada em junho agora. E uma história de superação. Aquela empresa que surgiu pequena, hoje ela é 5 vezes maior, é um recorde de crescimento dentro da Kimberly-Clark. Tem um dentinho aí no último ano, porque o valor é sempre em dólar, mas se formos medir em reais, nosso crescimento no último ano foi 16%. E aqui vocês veem a evolução do lucro. Vejam o que aconteceu a partir de 2008. É uma arrancada. É muito forte. Acho eu, fruto de um engajamento muito maior. E o capítulo final, que é o legado. Hoje, a Kimberly-Clark é uma das 200 maiores empresas do Brasil, é a 3ª maior Kimberly-Clark do mundo, tem 5 fábricas, uma em Porto Alegre, uma em Lages, em Santa Catarina, 2 em São Paulo, uma em Mogi das Cruzes e uma em Suzano, e uma recém-inaugurada em Camaçari, na Bahia. 5.000 colaboradores, número 1 ou número 2 em todos os mercados que a gente compete e uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E a coisa que eu pessoalmente mais me orgulho, está sempre muito bem contada entre as empresas mais sustentáveis do país. Essa história não foi feita com recurso. Aliás, nós tínhamos muito pouco recurso. O recurso maior é a credibilidade, nós tínhamos nenhuma. E todos esses recursos para nos reinventar, nós tiramos do nosso suor próprio. E era isso que eu queria apresentar para vocês. É óbvio que tudo isso tem uma perspectiva de acho que foi mais isso, acho que foi mais o engajamento. Eu deixo para vocês julgarem. A história é essa. Essa história da Kimberly-Clark. E essa também é a história final do Contador de História, porque eu vou sair no final desse ano. E eu paro por aqui. Obrigado. Pessoal, a gente abre agora para 10 minutos de perguntas e respostas e eu peço ajuda para as recepcionistas, para quem levantar a mão, levar o microfone, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Natália e gostaria de perguntar mais detalhes do projeto Colmeia. Por favor, aqui. Eu sabia que essa seria a pergunta, então eu vou continuar apresentando. Será que pode entrar aqui a apresentação de novo? Ah, estão terminando a votação. Então, o negócio é o seguinte.
Nós começamos uma discussão com muita gente fora da empresa para aprender o que significava meritocracia, por que as pessoas julgavam uma empresa boa para se trabalhar, outras não. E grande parte das pessoas que com enorme simpatia e muita vontade de contribuir deram para a gente, vinha do lado festivo. Fazer café da manhã com o presidente, almoço com o presidente, jantar com o presidente, pizza com o presidente. E parecia, a nossa investigação levava que não era muito bem por aí. Então, foi aí que eu fui fazer um curso no INSEAD com o professor Shankin, que escreveu aquele livro Blue Ocean Strategy. E esse é o conteúdo de uma palestra que eu dei em 2007, que justamente ajudou naquela virada. Um dos grandes exemplos do Blue Ocean é o Cirque du Soleil. E eu comecei daquele dado que eu citei para vocês. Estamos num esforço tão grande, parecia que eu estava com o mundo nas costas, empurrando, e não vai, a evolução é muito tímida. Olha, tinha uma diferença brutal aqui para a gente chegar a ser uma boa empresa para se trabalhar. E estava escrito na nossa visão que nós deveríamos ser. E aí, esse negócio, nós procuramos entender e passamos por várias pessoas com muita experiência que estavam naquela lista. Gente de empresas que estavam naquela lista. Então, tinha essa questão da empresa festiva, da empresa justa, muito pouca coisa sobre a empresa justa e as duas coisas muito emboladas. Parecia que a gente tinha que promover uma sequência de festas o ano inteiro, de encontros, e que o grande segredo estava por aí. E esse professor Shankin se tornou um amigo, uma pessoa próxima. Nós colocamos um instituto Blue Ocean na Kimberly Clark aqui no Brasil, e ele falou assim, não, vocês estão olhando para o lado errado. O lado da empresa festiva tem muito baixa correlação com o resultado. É o outro lado que tem que ser olhado. Na verdade, great places to work são fair places to work. São lugares onde o talento tem possibilidade de se expressar através de um sistema meritocrático. E existe uma crença que as pessoas só agem em seu benefício pessoal. Num ambiente justo, as pessoas abrem mão dos seus benefícios pessoais pelo bem comum, pelo bem do grupo, pelo bem da empresa. Então, existem duas alternativas. 90% das empresas, ou a grande maioria, faz o seguinte: opera na justiça distributiva. Coloca uma meta. O objetivo do RH é recrutar 100 pessoas de alta qualidade. Aloca os recursos, cria uma estrutura para medir, se pegou 98, 100, 100 e poucos, e dá incentivos econômicos. Chegou na meta, ganha um bônus. Isso cria um negócio chamado cooperação dirigida. É a mesma coisa de dizer para o escravo, vai e corte aquela árvore. Ele vai e corta a árvore. Então, nesse jeito de operar, a gente chega na expectativa. Mas existe uma maneira alternativa. É de compartilhar um sonho. Compartilhar uma visão. Um pouco do que eu exemplifiquei aqui para vocês. Onde todo mundo bota o coração junto. Isso cria confiança e compromisso e gera um negócio que é fabuloso, cooperação voluntária. As pessoas não fazem o que se pede, as pessoas fazem tudo que podem. E isso ultrapassa as expectativas. E a partir daí foi que a gente conseguiu dar o salto de engajamento. Basicamente isso. Mais alguma pergunta? Vamos fazer mais uma pergunta, que a gente está ultrapassando o horário e tem outras palestras, outras agendas.
Eu percebi que a Kimberly-Clark um pouco enfoca em programas de trainee, né? Programa voltado mais para a formação de analistas e estágios. Por que dessa proposta estratégica de vocês? Na realidade, foi uma reação para a nossa própria sobrevivência. Nós não tínhamos imagem. Para participar desses programas de trainee em 2002, 2003, você ia entrar em confronto direto com Ambev, Unilever, não tinha a mínima chance. Nós estávamos lá na 4ª divisão. Então, nós começamos a pegar antes. Resposta mais honesta que eu posso te dar. Gostamos tanto que continuamos até hoje. Pessoal, vamos finalizar. Queria muito agradecer o João Luiz, agradecer a participação de todos, que continuem Conar aproveitando o resto do dia. Muito obrigado a todos.